A paz do Senhor, amado. Um prazer estar falando com você, falando a palavra de Deus para você. Amém? E hoje nós vamos falar de um texto bíblico bastante interessante e ao mesmo tempo intrigante, que está localizado na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, mas nós vamos começar do 5 até o 10, amém? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10, que nos diz o seguinte: Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados e de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Deus, te pedimos graça, misericórdia, te pedimos de que o Senhor venha falar conosco e se revelar através da tua palavra. Ah, Pai, que não venha falar aquilo que eu quero, nem que eu tenho planejado, mas aquilo que o Senhor colocar em meu humilde coração. Fala conosco através da tua palavra e que através da tua palavra a gente mude o nosso caráter e viva a tua graça, favor e merecido. Amém. Meus amados, hoje a gente vai falar sobre andar com Deus, ou andar na luz. Tem muita gente, mas tem muita gente mesmo, que vive de aparência. Pessoas que de certo ponto, a gente olha de uma forma, mas Deus vê de outra. Nem sempre alguém que diz nem sempre o que a gente vê é aquilo que é. Baseado nisto, eu preciso relatar este relato bíblico. João, o apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, amém? E é interessante porque ele vai começar dizendo que esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Jesus. E que a gente tem que anunciar. Não é tempo de ficarmos calados. Não é tempo de omitir e nem tampouco barganhar o evangelho. Se você não sabe, hoje é o dia da reforma protestante, sabia? É o dia onde Martim Lutero, ele revolucionou todo a nossa geração, onde a qual ele lutava contra as indulgências da Igreja Católica. Mas eu não estou aqui para falar disso, é só a nível de informação. Mas na verdade, eu preciso que você compreenda, entenda, voltando ao assunto aqui, que está localizado na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ele diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. Ou seja, quem está na presença de Deus é considerado luz, luz do mundo. E observamos de que aquele ou aquela que não está na presença é considerado trevas. E quando a gente observa tudo isso, relatando biblicamente, a gente vai ver que ele vai dizer: olha, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, quando alguém que outrora nunca professou a fé, ou até que estava afastado, aceita Jesus, ele está saindo das trevas para a luz. E nele, independente da onde você veio ou o que você fez, você torna-se uma nova criatura.
Observe que ele vai dizer ainda no capítulo 1, versículo 6 de 1 João, se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos. Ou seja, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e vivo do jeito que eu quero, sem depender dele, e fazendo o que eu quero, dizendo assim, porque na linguagem aqui do Nordeste a gente diz que a pessoa... É um ditado que diz, pau que nasce torto, nunca se endireita. Porém, quando se aceita Jesus de verdade, em verdade, é bem verdade que a mudança não vai ser do dia para a noite, mas certamente a gente costuma observar que a pessoa mudou. Mudou sim, completamente. Pouco a pouco a gente vai vendo que o jeito de falar daquela pessoa agora já é outro. O jeito de agir, o jeito de se expressar. Isso é consequência de andar na luz. E quando a gente diz, eu estou na luz, mas anda nas trevas, então a gente está mentindo. A gente não está praticando a verdade. Que verdade é essa? Mudança de caráter. Paulo vai escrever na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sei que a palavra não é uma palavra que de certa forma você gostaria de ouvir, mas esta palavra leva para o céu, saiba disso. Essa palavra confronta o nosso eu, de maneira de que a gente agora passa a depender tão somente dele, do eu sou. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. É aqui que eu entro. É aqui que eu quero que você observe o detalhe. Se eu estou na luz, que como Cristo está, e eu tenho comunhão com os outros, como diz o salmista, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. De falar em estar em união, não quer dizer que você vai estar toda hora agarrado, não. Vai dizer em termos de ter empatia, em termos de respeitar, em termos de sentir a dor do outro, ter compaixão. Amor é isso. Amor não é estar na casa de fulano, de seu clano, toda hora, o momento todo, falando da vida dele. Não. Amor é você orar, mesmo sem você conhecer. É isso. É simples, é tão simples. O problema é que o povo que quer inventar um evangelho diferente a esse que nós já vivemos. Um evangelho puro, santo, que leva para o céu, que transforma e que pega o homem sem valor e transforma nele em um pregador. Glória a Deus. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mudança só em Jesus, meu irmão. Não adianta. Não adianta você querer ser o que você não é. A melhor mudança é você entendendo de que se não mudar espiritualmente, se não mudar o caráter, não sobe. Continuando, vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. Ou seja, tem tanta gente que se acha mais santo do que eu e você. Tem tanta gente que se acha tão perfeito que chega ao limite de querer julgar a todos, mas o próprio ou a própria não vive a palavra. Lembra o que diz em Mateus capítulo 7? Diz que antes de a gente apontar o nosso irmão, a gente primeiro tem que olhar para os nossos próprios erros. Antes da gente olhar a trave que está no olho do irmão, a gente tem que olhar o argueiro que está nos nossos olhos. Ou seja, quando eu aponto para alguém, quando eu julgo alguém, eu preciso entender que de igual modo eu também estou sujeito a errar. Ou melhor, eu já errei em julgá-lo. O único que pode julgar alguém é Deus. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? João, capítulo 8, Evangelho de João,
que é que Jesus disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É assim que funciona, meu irmão. Por quê? Porque quando eu engano a mim mesmo dizendo que não tenho pecado, não é verdade, eu estou mentindo. E João também vai falar sobre o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Sabe de uma coisa? Se nós não vigiarmos, a gente vai terminar como os fariseus, que muitas vezes cobrava tanto das pessoas, e a gente era o primeiro errado. João capítulo 1, versículo 9, primeira epístola de João aqui, vai dizer o seguinte na continuação: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se a gente reconhecer para Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados e toda injustiça. Porque se a gente disser que não pecamos, a gente vai ser considerado mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E aí, meditou nessa palavra? Não viva de aparência. Viva buscando a face do Senhor. É este recado que eu te dou. Não queira ser melhor que os outros. Queira sim buscar a Cristo. Viver na dependência dEle. Respeitando e amando o teu próximo. Não existe supercrente, nem existe crente perfeito. Então, que a partir de hoje você reveja os seus conceitos e saiba que se for para mudar, que seja tão somente para agradar a Deus. Amém? Quero mandar hoje um abraço especial para todos os irmãos do Grupo Rádio Ceará. Grupo Rádio Ceará, na direção do meu amigo pastor Nivaldo de Goiás. Amém? Hoje conversei com ele, é uma bênção de Deus. E ele já está aí conversando para em breve, se for da vontade de Deus, a gente chegar lá na igreja que o mesmo preside, que é a Igreja de Deus Ceará, Igreja de Deus Ceará em Goiás. Amém? Vai ser um prazer chegar aí, abraçar os irmãos e agradecer ao carinho de todos. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. A cada componente do grupo Rádio Ceará, um abraço, a paz do Senhor, um abraço do seu amigo, o pastor Carlos Adriano, do Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém? Fica na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que mudemos de atitude para agradar tão somente a Deus e para ir ao céu. E não querendo algo em troca, tá bom? Fica na paz, um abraço. Está completando um ano hoje, parabéns, que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Também quero mandar um abraço especial hoje, que nasceu no dia de ontem, a filhinha da minha amiga, a Adara, minha sobrinha linda, sobrinha espiritual, né? Que a Janice é minha amiga, o Denilson, seu esposo, tiveram o privilégio de virar pais, amém, da Adara, lá em Porto Velho, Rondônia. E é um prazer ver o que Deus tem feito na vida dela, da minha amiga e de toda a sua família. Um abraço também para a Du, lá na Espanha, sua irmã, e para a pastora Nenzinha, e também para o irmão Giovanni, lá também, em Porto Velho, Rondônia, tá bom? Um abraço para todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Amém. Ô glória!